Afinal, o que é uma database e qual é o impacto dela no DP? Hoje eu vou te ensinar na prática de uma vez por todas tudo o que você precisa saber sobre esse processo. Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender a executar na prática e com segurança os processos do DP, você está no lugar certo, pois é isso que a gente vai ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. Hoje eu vou te explicar na prática o que é uma database, que é um termo super conhecido aí no DP e que muita gente ainda tem dúvida e insegurança aí na hora de executar, independente se está atuando na área atualmente ou não. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo, porque assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Afinal, o que é uma database? A database é um mês da correção salarial de Se você ainda não está na área ou está e não se deparou ainda com o processo de database, com esse termo, provavelmente em breve você vai se deparar, porque é algo que existe em qualquer empresa que você vier a trabalhar. É normal no começo da carreira ficar insegura, ter dúvida com relação a esse tema, afinal a gente lida com tanta sigla, com tanta informação e dificilmente vai conhecer todas, no dia a dia, mas a database é um termo muito utilizado aí no departamento pessoal e a gente precisa sim estar por dentro do que acontece nesse processo aí no DP e saber executar também ele na prática aí e com segurança. Quando eu comecei no departamento pessoal, também tinha muita dúvida, sobre tudo, ficava na dúvida, ficava insegura se eu iria dominar determinado processo e eu me lembro da situação da database, foi algo que me marcou bem no começo da minha carreira, porque veio logo em seguida aí que eu estava trabalhando no DP, teve um reajuste na folha dos empregados e eu comecei a ficar na dúvida se aquilo estava certo, o porquê de estar vindo aquilo, o porquê de ter desconto de contribuição sindical, que naquela época ainda era obrigatória, e aí foi que eu fui aprendendo. Eu fiquei muito insegura, achei que a contabilidade tinha feito as folhas erradas, tinha lançado reajuste para todo mundo errado, e fiquei procurando se eu tinha mandado alguma informação, me tremi na base, mas na verdade isso era controlado pela contabilidade e eu desconhecia. Então vejam, eu aprendi na prática que eu tinha que cuidar dessa informação, ou seja, eu tinha que saber quando que era o reajuste da database para poder saber conferir na folha daquele mês do empregado e aí se ele teve o reajuste corretamente com o percentual que foi acordado para aquele ano. Assim como aconteceu comigo lá no meu início da carreira, mais de 10 anos atrás, no departamento pessoal, pode acontecer com você também. Pode ser que você inicie numa empresa, mesmo que já tenha experiência, e não se depare que é o mês da correção salarial. Então é uma informação muito importante, é por isso que a gente precisa conhecer esse processo e saber fazer ele na prática para evitar que ocorra um erro na folha de pagamento, que a gente não deixe de lançar nada importante, principalmente aí de reajustar os salários e acompanhar como é que anda essa negociação coletiva junto aos sindicatos. Embora pareça algo irrelevante, saber a database vai te poupar, por exemplo, de fazer uma demissão e ter que pagar uma multa de um salário. Como assim, Lilian? Pagar a multa de um salário porque fez uma demissão? Vou te explicar. Quando a gente demite o empregado em 30 dias que antecede a database, ele tem direito à multa de um salário dele na rescisão. Por quê? Porque isso aí é uma previsão, com relação ao trintídio, ou seja, de estar em mês de reajuste, o empregado não pode ser demitido. Então, se cair o aviso prévio, a data de demissão, dentro de 30 dias que antecede a database, o empregado vai ter direito a essa multa. Então, percebe, é uma coisa simples, mas que vai fazer toda a diferença. Se eu não souber quando que é o reajuste da database da categoria da empresa que eu trabalho, eu posso cometer um erro desse e chegar, lá no sindicato, se eu ainda fizer homologações lá, e ter esse problema aí, que eu vou ter que pagar mais uma multa para esse trabalhador. Se eu fizer uma demissão no mês da database, que vai cair para frente, aí ele não vai ter direito à multa, ele vai ter direito apenas ao reajuste. Mas é importante a gente conhecer
Isso para evitar esse tipo de situação, percebe? Então pensa aqui comigo, você começou nova na empresa, quer dar o melhor de si, quer resolver tudo, quer fazer, né, os cálculos bonitinhos, não quer fazer nada errado e não sabe desse simples detalhe aí de olhar na convenção coletiva quando que é o reajuste da database. Geralmente essa informação vai estar lá no primeiro ou no segundo parágrafo e você tem que saber interpretar, colocar no checklist para não deixar passar nenhuma informação quando chegar essa data. Imagina se um gestor vem te questionar se pode realizar uma demissão em tal período. Se você desconhece a informação de quando é o reajuste, quando é a database da categoria, você pode às vezes falar que sim e acontecer essa situação que eu relatei há pouco, de ter que pagar uma multa lá para o empregado de um salário. Então, se ele ganha R$5.000, ele vai receber uma multa no valor de R$5.000 por simplesmente o DP, né, e os gestores não terem observado esse detalhe aí da questão da data de 30 dias que antecede. Então é muito importante conhecer esse processo, por mais que a gente não dê às vezes a devida importância, percebe como uma simples coisa pode dar um impacto muito grande financeiramente, tanto para a empresa quanto prejudicar aí o trabalhador. E relacionado a esse tema, o que eu tenho percebido aí, que a maioria das pessoas erra, é não acompanhar as negociações coletivas e não ter a mínima noção de quando que deveria ser reajustado. Eu já contei diversas vezes, tanto aqui no meu canal quanto lá no meu Instagram, que eu trabalhei com professores com mais de 80 sindicatos. Então você imagina controlar todas essas convenções coletivas, controlar todas essas datas para não perder nenhuma informação. Eram mais de 80 sindicatos, mais de 80 convenções, mais de 80 informações diferentes na maioria dos casos. Um lugar era um mês, o outro lugar era outro mês. Então eu tinha que ter um controle muito grande para não aplicar nenhum reajuste indevido, né? Ou seja, aplicar do reajuste do sindicato do norte, o reajuste lá no sindicato do sul. Eu tinha que ter um conhecimento e um controle muito grande para fazer essas informações fluírem na folha de pagamento corretamente. E como o fluxo de folha era muito grande, sindicatos que tinham 300, 400 colaboradores, imagina eu aplicar um percentual errado naquele momento, qual era o problemão que podia dar, o retrabalho, o estresse e se fosse a maior ainda eu não poderia retroagir aqueles salários. Então, por isso que eu tinha que ter muito controle e muita atenção no que eu estava fazendo. Com base nisso, eu trouxe aqui para você algumas dicas aí que podem te ajudar a melhorar esse processo, para você não ficar perdido e não deixar passar nenhuma informação. O primeiro passo é você mapear os sindicatos existentes na empresa. Vamos supor uma empresa metalúrgica. Nem sempre ela vai ter só um sindicato. Às vezes tem uma categoria de empregado que corresponde a outro sindicato dentro dessa empresa. O que acontecia com os professores era isso. Tinha várias localidades, então cada uma tinha o seu sindicato. Então, olha só, tinha um monte de informação e eu tinha esse controle rígido e principalmente podia acontecer de uma empresa, de um sindicato representar, às vezes no mesmo estado, tinha 3, 4 sindicatos, representava um lugar e outro sindicato representava outro. Tinha sindicatos que era um para o estado inteiro, então daí todos os professores daquele estado, daqueles estabelecimentos daquele estado, eram num lugar só, um sindicato só, mas tinha casos que tinha 3, já chegou até 5 sindicatos diferentes para uma região. E aí eu tinha que ficar procurando, esse corresponde a esse corresponde àquele, porque daí os sindicatos eram por região. E como é que eu me organizar? O primeiro passo é mapear quais sindicatos que a empresa que você trabalha ou que vier a trabalhar se encaixam e tem que responder. Às vezes pode ser um sindicato para categoria administrativa e outro sindicato para produção. Pode ter uma convenção diferente para cada um. Por isso tem que fazer esse mapeamento, colocar numa planilha e verificar se o seu sistema de folha de pagamento, de controle dos dados para fechamento de folha, não tem talvez alguma informação, alguma ferramenta que consiga te trazer isso. Geralmente, quando você cadastra a informação de folha no sistema, você tem que formar o sindicato. Você cadastra dentro do sistema tanto questões de contribuição sindical, para gerar histórico, para você ter uma base de dados para conseguir avaliar. Então, um passo importante é verificar o que o seu sistema de folha disponibiliza para te ajudar nesse processo. Outra coisa que eu fazia que me ajudava era separar as convenções coletivas por estado. Nesse caso, eu tinha no Brasil inteiro, então eu separava elas por estado e dentro de cada estado colocava certinho o sindicato. Eu tinha também uma planilha e lá eu tinha todas as informações. Eu tinha qual era o sindicato, qual era o contato, do sindicato, qual era o link do sindicato para eu encontrar a convenção coletiva, se tinha login e senha para gerar
boleto, né, às vezes de contribuição, tinha nessa planilha também. Qual era a database? Se tinha alguma particularidade daquela convenção coletiva que eu precisava saber. Às vezes tinha questão de estabilidade, que era muito forte, assim, de ter estabilidades de gestante, por exemplo, diferentes da convenção coletiva. Então eu tinha isso mapeado e me ajudava bastante. Eu comentei essa situação ali da demissão, de não poder cair entre 30 dias que antecede a database. Tem sistemas que permitem você cadastrar um alerta, né? Quando você cadastra o sindicato, cadastra lá no cadastro do sindicato a database, ele vai emitir um alerta quando você for calcular a rescisão que está no período da database. Só que tem um detalhe: se você não conferir isso antes de dar o ok que pode demitir, você só vai perceber isso no momento que você for calcular a rescisão para fazer o pagamento. Então ali pode acontecer um grande problema. É por isso que é importante conhecer, para você saber não depender do sistema, né? Não trabalhar no automático dependendo do sistema, mas saber antes já que vai estar naquele período, né? Saber que tem que ir lá no cadastro do sistema, por exemplo, e consultar no cadastro do sindicato, ou ir lá na sua pastinha da organização, na sua planilha, consultar, se você não souber de cor quando que é a database, para ter essa informação corretamente. Quando a gente trabalha só com um sindicato, isso até a gente grava, né? Tal mês é a database da nossa empresa. Mas quando trabalha com muitos, como era o meu caso, não tinha como saber de todos, né? A não ser que deu algum problema muito grande. Esqueci de pagar tal mês, deu Lá dentro do DP Descomplicado, eu disponibilizo para as minhas alunas uma planilha que mostra certinho a database. Então, lá ela vai preencher qual é a data de admissão, qual é a data da demissão e quando que é a database do sindicato, para ver se o aviso prévio vai cair dentro dos 30 dias que antecede. A planilha já traz se tem multa ou se está liberada a demissão. Então, esse aí é um exemplo de ferramenta, né, que você pode utilizar caso o seu sistema não traga nenhuma informação. Por isso que é muito importante ter acesso aí. Só que não adianta nada, como eu sempre digo, eu disponibilizar a planilha e você não saber o que ela está trazendo, por que ela está trazendo aquele resultado. Mas é uma das ferramentas aí que eu disponibilizo para poder auxiliar as minhas alunas aí no dia a dia, na correria ali, coloca só a data de admissão, a data de demissão, a planilha faz o cálculo certinho e fica muito mais claro e rápido de você ter essa informação na mão para poder tomar uma decisão, para poder resolver um problema se surgir. Então essas são algumas dicas aí que eu trouxe para você. E agora eu vou te deixar um passo a passo aqui, a prática, para você implementar em qualquer empresa que você vier trabalhar. Se você não fez isso na empresa que você está hoje, já anota para implementar para a próxima. Vamos lá. Primeiro passo é você, quando entra numa empresa nova, conferir, né, qual é o sindicato daquela categoria e já ler a convenção coletiva, já se inteirar. Feito isso, você cria essa planilha que eu falei, faz o levantamento das principais informações que você precisa saber e deixa lá arquivadinho na pastinha de sindicato ou na pastinha de folha, lá independente da sua organização. Isso vai ser de acordo com cada empresa. Feito isso, você tem que criar o hábito de alimentar essa planilha mensalmente. Seria o ideal, né? Eu fazia mensalmente e super funcionava. Tirava aquele período do mês antes de começar o fechamento da folha e consultava as convenções coletivas que estavam pendentes ainda para ver como é que andava as negociações, para ver se já tinha saído algum reajuste e eu não estava por dentro. Aline, mas no site do sindicato ainda não está disponível. Liga lá no sindicato e se inteira, né? Geralmente o sindicato vai te passar a informação de como é que está a negociação, passam às vezes uma previsão de quanto que vai sair o reajuste, para você já ir se programando. Vai sair até tal data. Tem empresa, por exemplo, que antecipa o reajuste e tem outras que só aplicam após a convenção ser assinada e ser disponibilizada, né, ser registrada lá no Ministério do Trabalho. Mas a gente, como DP, já pode ir se antecipando para ficar sabendo, tem uma empresa que tem 1.000 funcionários, eu já sei que em breve vai ser aquela CCT, eu já vou me organizando, já vou fazendo uma previsão de quanto que vai ficar para cada um. Às vezes a diretoria pede essa informação para poder provisionar financeiramente, então a gente tem que estar ligado aí e atuar dessa forma estratégica quando o assunto for database, for reajuste de database. Outra dica que vai ajudar a sua vida é fazer checklist, tanto mensal quanto anual, né? Quando você faz um checklist anual, por exemplo, você já coloca lá que determinado mês
vai ter o reajuste da database. Então todo mundo já se programa, você já consegue antecipar essas situações que eu falei de ver quando pode ser demitido, você já consegue ver que aquele mês pode ter um fluxo maior de lançamento de informações que você vai ter que conferir na folha. No mensal, também é importante para você não esquecer de naquele mês conferir essas informações, fazer o lançamento, verificar junto ao sindicato se saiu. Em uma das empresas que eu trabalhava, a database era março. Então, lá em dezembro, a gente já sabia que a gente não poderia demitir pessoas em janeiro que caísse, né, a informação em fevereiro, né, do fim do aviso prévio, a data fim do trabalho em fevereiro, porque março era a database e 30 dias aí que antecede cair em fevereiro. Então, acontecia a troca de semestre de professor, as demissões aconteciam a partir do mês de fevereiro e aí caía no mês da database. Ok, isso não podia cair antes. Então, a gente já sabia disso, já se programava, já meio que tinha isso na cabeça, porque era uma data padrão nesse caso para aquela empresa e já poderia antecipar esse tipo de dúvida, esse tipo de situação. Teve uma situação, uma vez, em outra empresa, que não foi se atentado a isso e a gente acabou pagando a multa de um salário. Porque chegou lá no sindicato, na época ainda precisava fazer homologação no sindicato, e o sindicato percebeu que caiu, né, na database, o empregado não sabia e o pessoal do DP também não se atentou e nós acabamos aí pagando essa multa. Como eu falei, você vai gravar determinadas situações quando cometer um erro. O meu intuito aqui é te ensinar a executar na prática com segurança para que isso nem aconteça com você, para que você não tenha que passar essa experiência de ter feito alguma coisa errada aí no dia a dia e aprendido aí com o erro. Por isso que é tão importante ter esses checklists, ter esse conhecimento, né? Saber executar esse processo, saber o porquê desse processo aí e saber, né, quando aplicar no dia a dia. Como eu falei no começo do vídeo, a database, ela é relativamente simples, mas eu vou deixar aqui para você uma analogia para fixar bem a importância de conhecer detalhes como esses aí dentro do departamento pessoal. Quando você faz uma planilha de Excel e você coloca os números lá, vamos supor que você fez uma planilha de orçamento aí para o seu gestor. E aí você tem um orçamento de R$150. Se você colocar lá que você tem um orçamento de R$1.500, ou seja, um zero a mais, muda muita coisa. Olha só quanto que a empresa vai ter a mais de gasto por causa de um detalhe, né? Por causa de um zero a mais. A mesma coisa acontece quando você desconhece detalhes como esse da database. Você vai estar correndo um sério risco aí de ter que pagar uma multa de um salário. Se for um salário alto, vai ser uma multa alta. Independente se for um salário alto, se não for, vai ter que pagar a multa, que é um gasto não previsto. Então é importante a gente conhecer esses detalhes para evitar multa aí para a empresa, para evitar que o empregado seja prejudicado e até mesmo uma ação trabalhista, se ele vier cobrar isso futuramente, ele vai ter direito. Então percebe que, assim como na planilha do Excel a gente precisa se atentar a um zero, uma vírgula pode fazer a diferença, embora isso possa parecer algo completamente cabeludo, principalmente se você nunca ouviu falar, depois que a gente entende o porquê da database existir, porquê do conceito dela, né? Como eu expliquei aqui nesse vídeo, tudo vai ficando mais simples, tá? E é importante lembrar que tem que saber consultar, porque ela sempre vai estar lá na convenção coletiva, então isso aí vai ajudar. Se alguém te perguntar a database, né, do sindicato, agora você vai saber o que é uma database e vai saber onde você tem que procurar para responder para aquela pessoa com propriedade. Lá no segundo, terceiro parágrafo no máximo da convenção coletiva tem essa informação. Então já se atenta, já anota essas dicas aí no caderno para você saber procurar e assim, como qualquer outro processo do DP, você vai descomplicando, vai sabendo executar na prática aí com segurança e vai ficando mais fácil. Que ontem parecia aí um bicho de 7 cabeças, quando você entende o conceito, o porquê daquilo, sabe onde aplicar aquele processo, sabe fazer com segurança e na prática vai ficando mais tranquilo e você consegue executar isso em qualquer lugar, de qualquer empresa, independente de sistema, porque você não vai precisar saber mexer no sistema para saber consultar uma convenção coletiva. É só ir lá, descobrir qual é o sindicato e consultar, né, na convenção coletiva que o sindicato disponibiliza ou até mesmo lá no site do Ministério do Trabalho, tá bom?